Tempo, 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 tempo. Falta tempo pra gente escutar música, pra gente ler, pra gente escrever, pra gente compor. Falta tempo pra ficar perto de quem a gente gosta, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Esse é um grande dilema desse mundo contemporâneo. Porém, esse assunto já foi falado inúmeras vezes, desde a antiguidade até os nossos dias. Então, muitos filósofos já escreveram sobre isso e também muitos compositores. Aqui a gente vai ouvir então uma música lá de 1973 que já falava sobre essas questões que a gente está ligado nos dias de hoje. Não vai perder seu tempo fazendo outra coisa. Fica aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Vamos curtir Time, do Pink Floyd. Time do Pink Floyd foi lançada em 1973 e está presente no disco The Dark Side of the Moon. Esse disco é muito interessante, merece um episódio só sobre ele, né? Tô aqui com a camisa, né? Dark Side. Então é um disco que fala sobre doenças mentais, envelhecimento, sobre ganância. E aí, claro que o tempo é emblemático nesse disco e tem uma música falando a respeito só disso. Para você entender todo o contexto, né, dessa composição, você precisa realmente ouvir o disco inteiro. Como é um disco de rock progressivo, né, os discos de rock progressivo têm isso. Muitas vezes você precisa ouvir todo o disco para aí sim entender todo o objetivo do compositor. O Roger Waters que compôs a música, ele gravou ela num violão mesmo, meio desafinado, numa fita cassete, assim, bem amadora, e levou então para a banda. A banda em seguida ouviu aquilo, achou interessante e colocou toda a roupagem, né, característica do Pink Floyd. Nesse sentido, então, os créditos ali no disco tá como o Pink Floyd, né, todos os componentes. Então, o Roger Waters, que realmente fez a música e a letra, mas também então tem o David Gilmour, né, naquele momento ali, o Richard Wright nos teclados também, e o Nick Mason que faz as baterias do grupo. Então todos eles assinam essa composição. E esse livro aqui sobre os bastidores do disco, né, o Dark Side, é muito interessante de observar que conta, né, em um determinado momento como que o Roger Waters teve a ideia de compor, né, a Time e também outras músicas, né, que falam no disco. Ele tinha 29 anos na época, né, em 72, então, quando ele estava ali projetando todas essas músicas, e ele estava ligado também ao Marx, né, e nesse sentido lendo então alguns textos e também observando a sua mãe, né, e também a sociedade que ele estava inserido. E aí nesse contexto ele diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. E foi um momento muito poderoso da minha vida. Repentinamente me veio. É isso. Eu ainda não tinha entendido, por causa da família em que nasci. Minha criação foi toda baseada em: você vai querer arranjar um bom emprego para não ficar entediado e vai desejar constituir uma família. Então precisa se preparar, deve ter uma educação decente e fazer isso e aquilo. Tudo sempre era dirigido para uma preparação para a vida real, que iria começar em algum ponto da estrada. Foi um grande choque descobrir que não estava me preparando para nada. Estava bem no meio da coisa, e sempre estivera. Então essa ideia aí do Roger Waters, ligado também às questões do Karl Marx, né, que fala justamente então sobre o capitalismo e sobre a forma como a gente vive então, né, nesse consumo desenfreado e nessa tentativa de sempre superar, né, superação que vem acompanhada com a alienação. Nesse sentido, a gente tem que entender pelo menos uma parte do pensamento do Marx, que ele diz mais ou menos assim, que o homem pode se alienar de si mesmo, de outros homens, da sua vida, do seu trabalho. Tudo isso está interligado e deriva de uma produção capitalista. E é nesse sentido, então, que o Roger Waters e o Pink Floyd embarcam nesse disco fantástico. Eu já explico melhor a letra e a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, mas é muito interessante a gente perceber que a introdução da composição já está diretamente ligada ao tempo. Eles foram muito inteligentes ali em fazer uma introdução longa, né, tempo então, né, pensando nisso, que é, hoje em dia, essa introdução não seria executada, né, em nenhum meio de comunicação, porque naquela época já foi cortada por alguns programas de rádio e tudo mais, então tinha uma versão menor dessa composição. Imagina nos dias de hoje, né? É uma composição, então, que tem uma introdução longa. Essa introdução, então, começa justamente com o soar, assim, né, dos relógios. Eles foram muito inteligentes também no processo de gravar isso na época. A gente tem que pensar, né, que hoje em dia é muito fácil você conseguir, então, os relógios ali, samplear alguma coisa e tal.
Mas naquele momento eles tinham um produtor muito inteligente, fantástico, né, que é o Alan Parsons. O Alan Parsons, ele foi até então uma loja de antiguidades, tinham vários relógios, e levou microfones e tal, a produção, produziu o ambiente lá e gravou então todos esses sons, né, dos relógios aleatoriamente, assim, e depois fez uma junção no estúdio. Juntamente com isso, tem o Roger Waters fazendo um contrabaixo bem interessante ali, que remete ao tic-tac do relógio. Aquilo é tocado no contrabaixo, nas cordas agudas. E também tem os rototons percussivos do Nick Mason, né, fazendo alguns ataques assim muito interessantes na música, e a harmonia dos teclados do Richard Wright e também da guitarra do David Gilmour. Os dois fazendo uma cama então, né, para a composição e largando algumas notas vagas assim no ar, todas na introdução da composição. A letra é cantada pelo David Gilmour, né, numa parte, nos versos, e no refrão pelo Richard Wright. É interessante também a gente observar que o David Gilmour simplesmente gravou o solo meio de primeira, assim, não é exatamente de primeira, mas improvisando, ele não veio com um tema pronto, nem nada disso. O Alan Parsons, então, diz que ele tinha um hábito, né, o David Gilmour tem um hábito, então, de tocar muito alto no estúdio, né, então uma volumeira dentro do estúdio, o microfone fica muito longe, às vezes, da caixa de som dele, né, até, para captar de tão alto que é. E ele simplesmente começou a tocar em cima de time ali e criou aquele solo lindo. Talvez seja um dos maiores solos de guitarra da história. Então na gravação a gente tem o David Gilmour na guitarra e voz, o Richard Wright nos teclados e voz. Também tem o Roger Waters fazendo contrabaixo e o Nick Mason na bateria. Então o Pink Floyd, né, ali no total. E aí tem como parceria, né, então, fazendo os vocais de apoio, que são fantásticos, 4 cantoras magníficas. A Doris Stray, a Leslie Duncan, a Lisa Strike e também a Barry St. John. E olha que genial o que fala essa letra. A letra realmente é fantástica. Ela, né, tem o nome de Time, então fala do tempo, mas fala, né, de uma forma metafórica o valor da vida. Né, que muitas vezes a gente pode comprar muitas coisas, pode recomprar muitas coisas, né? Se você perdeu, por exemplo, um carro, teve que vender material, você vai lá, compra outro, você consegue se esforçando e tudo mais, até você pode conseguir. Mas na música diz outra coisa, fala que o tempo não é comprável, você não pode comprar o tempo. O tempo simplesmente escorre, o tempo vai, o tempo voa. E ele não volta atrás. É essa a letra da composição. Vamos ler aqui para vocês entenderem melhor. Passando o tempo em momentos de um dia chato, você desperdiça as horas de um jeito desleixado, perambulando por aí em um pedaço de terra de sua cidade natal, esperando que alguém ou algo lhe mostre o caminho. Cansado de deitar ao sol, ficando em casa para ver a chuva, você é jovem e a vida é longa. E hoje há tempo para gastar. E então um dia você descobre que 10 anos ficaram para trás. Ninguém lhe disse quando correr. Você perdeu o tiro de largada. E você corre para alcançar o sol, mas ele está se pondo, dando a volta até surgir atrás de você novamente. O sol é o mesmo, de certa forma. Mas você está mais velho, com menos fôlego e um dia mais próximo da morte. Cada ano que passa fica mais curto, parece nunca ter tempo, planos que não dão em nada ou meia página de linhas rabiscadas. Se agarrando a um silencioso desespero, esse é o jeito inglês. O tempo passou, a música acabou, pensei que teria algo a mais a dizer. Em casa, novamente em casa, gosto de estar aqui quando posso. E quando chego em casa com frio e cansado, é bom esquentar os meus ossos junto à lareira. Bem longe, do outro lado do campo, o badalar do sino de ferro conclama os fiéis para se ajoelharem, para ouvirem os feitiços mágicos suavemente
falados. Dá pra gente fazer várias leituras dessa composição, até acho interessante que você coloque aqui a sua análise dessa letra, né, dessa composição, mas Pink Floyd sempre tem isso, né, fala sobre essas questões relacionadas à sociedade e momentos difíceis, não é sempre feliz, né, é uma música mais introspectiva, a gente precisa se aprofundar mais. E aí então nesse ponto, a letra, né, no meu ponto de vista aqui, fala a respeito justamente disso, assim, que a gente precisa, né, abraçar, né, se está com vontade, dizer que ama, né, se está com vontade, porque o tempo não volta, né, o tempo já foi, passou. E aí a gente precisa então estar sempre dando valor a cada minuto que passa da nossa vida, porque a gente nunca sabe quando a gente vai poder ter tudo isso que a gente viveu de volta. Mas uma coisa que eu sei é, escutar Pink Floyd não é perda de tempo. E eu acho que se você chegou até no final desse vídeo aqui, é porque você gostou também. Então já curte aí, se inscreve no canal, que eu faço mais análises e trago a história de várias outras canções, não só do Pink Floyd, mas também de várias outras bandas que eu adoro. Acho que agora eu vou gastar meu tempo, né? Ir lá investir meu tempo escutando e aprendendo mais com Pink Floyd. Até mais, valeu!